Capítulo 5. Rafa estava parado na plataforma com os outros pilotos e esperava pelo trem. Ele comprara flores de um carrinho do lado de fora da estação, e os outros pilotos olhavam e pareciam estar pensando se ele já teria uma namorada entre as garotas no trem, ou se bolara uma estratégia melhor para conseguir uma. Enquanto esperavam, dois dos rapazes correram lá para fora para também encontrar o vendedor de flores, e se apressaram de volta para a plataforma com seus recém-comprados buquês. Ninguém queria ser o último da fila quando as enfermeiras chegassem. A plataforma ficou silenciosa por um momento, como se soubesse que o trem estava chegando. Cabineiros e manobreiros, e os outros que fazem uma ferrovia funcionar, materializaram-se no longo dedo de concreto que apontava para fora em direção às 20 pistas de trilhos em curva, e surgiu uma locomotiva, suspirando vapor. Ela estremeceu e parou, e nuvens de vapor quente saíram em jatos para a plataforma, o que para Rafi deu ao momento uma bruma sonhadora. Evelyn significa o mundo para mim. Essas foram as palavras que vieram à sua mente, enquanto sentia o romantismo do cenário e tentava entendê-lo. Ele não era um poeta como Dani, não conseguia imaginar maneiras de descrever alguma coisa como nunca ninguém descrevera antes. Mas precisava encontrar algum sentido em sua decisão de partir, e tentar compreendê-la ele mesmo, para que talvez pudesse explicá-la para a mulher que significava para ele o que nenhuma outra mulher significara antes. Ele escondeu as flores atrás das costas quando as portas do trem se abriram e os cabineiros empurraram os degraus em seus lugares. O vagão parecia estar segurando a respiração, e então ele começou a exalar enfermeiras. Evelyn foi a oitava a sair pela porta. Seus olhos encontraram Rafi com facilidade, com sua cabeça acima da maior parte da multidão. O sorriso dele se alimentou do dela, cada um deles ficando mais resplandecente à medida que viam a alegria no rosto um do outro. A loira juvenil ao lado de Evelyn tinha que ser Betty. Rafi nunca a conhecera. Seus encontros com Evelyn desde seu conhecimento no centro médico tinham todos sido eventos particulares, começando com um encontro numa lanchonete que se transformou numa troca de histórias de vida e de risadas que durou 4 horas, seguido de um dia inteiro de piquenique e um passeio de carro pelo interior da área rural montanhosa no domingo, num carro que Rafi pegara emprestado do tio rico de um dos rapazes em seu esquadrão. Eles tinham a intenção de admirar as folhas de outono, e passearam por uma trilha na floresta e ficaram de mãos dadas, chutando cascatas de vermelho, amarelo e ouro à frente deles enquanto andavam. Na maior parte do tempo, pelo que parecia, eles tinham olhado um para o outro. Foi a primeira vez que se beijaram. Evelyn falara com Rafi sobre Betty e as outras enfermeiras, e Rafi, é claro, falara sobre Dani, mas ele não sentira nenhuma necessidade de explicar sua vida para ela. Ela já parecia saber o que era importante para ele. Tendo esperado tão ansiosamente pelas enfermeiras, os outros pilotos agora fingiam mal notar a chegada delas, passeando com um desprendimento forçado, em direção às jovens que eles já conheciam ou escolhendo e atravessando um grupo de suas amigas para puxar uma conversa. As garotas disponíveis fingiam ter planejado uma noite exclusivamente na companhia de suas colegas enfermeiras, e que a noção de alterar esses planos para incluir companhia masculina era um conceito totalmente novo. Rafi não tinha tal pretensão. Ele atravessou a multidão, empurrando para abrir caminho, tomou Evelyn em seus braços, e imprimiu um beijo em sua bochecha. Então a soltou e sorriu para ela. Alô, tenente, disse. Que bom ver você. Você também, tenente, disse ela. Ao seu lado, Betty pigarreou alto. Rafi, esta é a Betty, disse Evelyn. Alô, Betty. Ele puxou uma rosa do buquê que estava segurando, depois entregou o resto das flores para Betty. A rosa, separada ele deu para Evelyn. Ela enrubesceu e irradiou felicidade. Eu lhe disse, falou ela. Obrigada. E Betty soltou uma risadinha. Danias teria trazido, disse Rafi. Mas ele não pôde vir essa noite. Ele não vem? Disse Evelyn, enquanto Rafi tomava seu cotovelo com um braço e o de Betty com o outro, escoltando as duas pela plataforma. Não, ele recebeu umas notícias, disse Rafi, sem olhar para ela. Ele vai ficar bem, só não estava se sentindo com vontade de vir esta noite. Encontraremos um substituto para Betty. Evelyn e eu simplesmente compartilharemos você. Não é, Evelyn? Disse Betty. À vontade, Betty, disse Evelyn, e apertou o braço de Rafi enquanto saíam andando da estação para as ruas de Manhattan. Rafi adorava música. Ele ouvira muita música no interior do Tennessee,
A maior parte dela cantada na igreja por famílias de fazendeiros com vozes esganiçadas, esforçando-se para atingir as notas altas, incentivadas por um piano desafinado tocado por uma viúva artrítica, e mesmo então ele ouvira a paixão e ansiedade das canções. Ele também ficara parado em meio a um bosque de pinheiros numa tarde quente, ouvindo o espiritual sobrescrito dos netos de escravos enquanto eles choravam a perda de um ente querido através de um dia todo de verão. Não havia nada como a música que vinha do coração. Raf não tinha certeza sobre o swing. Era exuberante, até mesmo divertido, era muito mais complexo que um hino mas ainda assim dava uma sensação impulsiva. Raf gostava de tudo isso sobre o swing. Mas também era modismo, e por isso não confiava nele. Os passos de dança que atraíam os olhares, os dedos balançando no ar, tudo isso dava a Raf uma impressão de afetação, e ele nutria a repulsa dos que eram do Tennessee por todas as coisas que eram fingimento. Mas os negros de peito de barril soprando saxofone para uma multidão de pilotos e enfermeiras, e outros oficiais militares reunidos no clube de jazz, não pareciam adorar nada mais do que a música que estavam tocando, e ansiar por mais do que o momento presente. Raf, Eveline e seu grupo de amigos sentaram-se numa mesa redonda, metade cabine e metade cadeiras, num canto do salão cheio de fumaça. As mulheres estavam tomando Coca-Cola, os homens já haviam partido para a cerveja. Anthony tinha feito par com Sandra, e Billy com Bárbara. Betty, à direita de Raf, encontrara Reid sentado do seu outro lado. Ouvi dizer que talvez eles nos mandem a todos para o Havaí, Sandra estava dizendo. Anthony tirou a garrafa de cerveja da boca num meio gole e disse, soa como uma boa ideia para mim. Terei prazer em escolher um maiô para você. Ele baixou suas sobrancelhas lustrosas e disse, ele ajudará a desenvolver seu bronzeado. Eu preferiria me desenvolver na minha carreira, disse Sandra. Não posso ajudá-la nisso. Mas posso desenvolver sua vida amorosa. Os outros pilotos riram, Billy aplaudiu. Garoto aviador, você não consegue nem sair do chão. As enfermeiras riram ainda mais alto que os homens, e jogaram guardanapos em Anthony. Reid aproveitou o momento, inclinando-se para perto de Betty. Alô, gaguejou, eu sou o R. Reid. Reid Strange. Eveline e Raf estavam ambos ouvindo quando Betty piscou para Reid e disse, seu sobrenome é Strange? N não, disse Reid, é W. Winkle. Mas você conhece o jogador de futebol, Reid G. Grange? Bem, os rapazes me chamam de R. Reid, porque sabe, eu sou vermelho. E eles me acham estranho, então, sabe, Reid G. Grange, Reid Str. Strange. Betty, que nunca ouvira falar de Reid Grange, o fantasma galopante, piscou de novo e disse, não entendi. O Reid Grange era estranho? Como é que eu poderia saber? Disse Reid, encolhendo os ombros nervosamente, seus ombros estremecendo em contrações exatamente como sua língua fazia quando ele gaguejava. Fazendo o possível para manter o contato de olhos com Betty, ele tateou procurando sua cerveja. Billy acabara de jogar ketchup sobre um prato de batatas fritas e empurrar a garrafa aberta de volta na mesa. Reid agarrou e tentou tomar um gole. Raf e Evelino viram fazer isso, Betty também viu. E quando Reid botou a garrafa de volta na mesa como se nada tivesse acontecido, eles não disseram nada. Reid ainda estava segurando a garrafa de ketchup. Você sempre gagueja? Betty perguntou a ele. Só quando estou nervoso? Ela o ajudou. Sim. Mas se eu tiver que botar alguma coisa para fora, sempre, posso CCC, e então, numa voz de barítono clara como um sino, ele cantou. Cantar. Betty alcançou a garrafa de ketchup, tirou-a dos dedos de Reid, e cobriu a mão dele com a própria mão. Não fique nervoso, disse ela. Reid olhou para Betty com amor nos olhos. Sob a mesa, as mãos de Raf e Eveline também se encontraram. Após um momento, Eveline disse tranquilamente, estão nos embarcando, para fora. Pearl Harbor. Tão longe da luta quanto poderão estar. Isso é bom. Bem, disse ela, querendo que todos ficassem alegres naquela noite, pelo menos os americanos não estão lutando. Raf não disse nada. Às vezes ele respondia com o silêncio, e ele era sempre clamoroso. Nesses momentos ela podia senti-lo pensando, embora nem sempre pudesse ler sua mente. Ela continuou, os rumores dizem que a Marinha está preocupada como o Japão, portanto eles estão mudando tudo que podem da costa oeste para o Havaí. Talvez o exército também mande vocês rapazes para um posto por lá, ou será que isso é sonhar demais?
Raf olhou para a pista de dança por um momento, mas seus olhos não acompanhavam as pessoas dançando Jitterbug 2 sobrescrito, então seus olhos voltaram-se de novo para Eveline. Ela podia sentir que ele estava a ponto de dizer alguma coisa, quando sua atenção foi distraída pelo que Billy estava acabando de dizer para Bárbara, numa voz sombria que não era sua característica. Eu só preciso que você saiba, Billy estava dizendo, que você é uma mulher muito, muito especial. Eles estão me treinando para ser um guerreiro, para que eu vá para a batalha onde meu país precisar. Anthony, do outro lado de Billy, também estava ouvindo, e olhava fixamente para Billy com olhos arregalados que diziam não exagere. Mas o fato é que... Billy disse para Bárbara, que estava sentada imóvel e sem piscar, o fato é que ninguém sabe qual será o futuro, depois desta noite. Portanto, nós temos que fazer com que esta noite seja especial. Tão especial quanto você é. Anthony gostou da última frase. Isso era evidente da maneira com que ele apertou os lábios, como um siciliano provando um melão doce. Bárbara levantou sua mão elegante e coçou o queixo com as longas unhas vermelhas. Raf notou que as outras enfermeiras ao redor da mesa também estavam escutando. Acho que essa foi a melhor interpretação que eu já ouvi dessa frase. Por um momento Billy ficou pálido, e do modo que os lábios de Anthony começaram a dançar, parecia que o melão doce tinha ficado azedo. Mas Bárbara não terminara. Espero que você possa sustentar isso, garoto voador, porque você nunca mais vai esquecer esta noite. Com isso ela plantou um beijo tórrido nos lábios de Billy, enquanto toda a espinha dele ficava rígida. Eveline fez Raf levantar e o puxou para longe da mesa, longe o suficiente para que pudessem ter a própria conversa particular, protegidos pelo turbilhão de festeiros que os cercava. O que há de errado? Perguntou ele, perto do ouvido dela, através do barulho. Nada, replicou ela para ele da mesma maneira. Esta noite não quero ficar com uma turma de pessoas. Quero ficar apenas com você. Naquele momento, em sintonia com a mágica que todos os seus momentos com Raf pareciam possuir, a orquestra começou a tocar uma música lenta. Raf estendeu-lhe as mãos, talvez porque ela já estivesse estendendo as mãos para ele, e eles flutuaram pela pista com os outros dançarinos. Ela colocou a cabeça contra seu peito e ele apertou. Mas Eveline ainda podia sentir o silêncio dele, o crescendo de alguma coisa não dita. Ela levantou os olhos para o rosto dele. Ele parou de dançar. Vamos lá para fora, disse ele. Vários casais já tinham saído para a varanda envidraçada do clube. Nenhum deles estava prestando qualquer atenção para a vista lá fora. Raf levou Eveline para um canto distante. Os quadrados altos e luminosos de Manhattan brilhavam à esquerda, e a enseada de Nova York se estendia à sua frente, cintilante e negra. Eles ficaram ali parados juntos. Ele queria beijá-la, ela podia sentir isso, mas ainda assim ele não disse nada. Ela olhou para ele, e agora nenhum deles viu mais nada a não ser um ao outro. Ele se inclinou para ela, ela fechou os olhos e esperou pelo seu beijo. Mas ele não veio. Quando ela abriu os olhos outra vez, ele estava olhando para baixo, e apertava forte sua mão. Seja o que for que você está tentando me dizer, disse Eveline, não pode ser muito bom ou não seria tão difícil de dizer. Eu vou partir. Nós todos vamos partir. Ela roçou os lábios nos dele, com a intenção de fazê-lo de um modo suave como um sopro, mas assim que eles se tocaram, seu desejo um pelo outro fez com que se juntasse com força, um pequeno espaço de calor contra a noite fria. Mais uma vez Raf teve que se forçar a parar. Sim, mas... eu vou para a guerra. Estou voando no Esquadrão Águia, uma unidade militar que os ingleses iniciaram para pilotos americanos. Eu não entendo. Hitler invadiu a Polônia e a Tchecoslováquia e muitos outros países que sujeitos do Tennessee não conseguem pronunciar, e toda vez, ele diz que é tudo o que ele quer, então ele invade algum outro lugar. Não entendo de política, mas entendo de fanfarrões provocadores tirânicos, e sei que este precisa ser enfrentado. Mas você está no exército americano, como é que eles poderiam lhe dar ordens para ir? Eles não deram, disse ele, desviando os olhos dela. Eu me voluntariei. As emoções lutavam dentro dela. Ela queria abraçá-lo, ela queria gritar, queria sacudi-lo. Ela ficou ali sentada olhando para longe dele, e por um momento sentiu pânico, não o pânico externo, trêmulo e contínuo, mas o tipo interno, quando o coração dá um nó de medo e grita que todos os outros guardiões da alma, esperança, fé, sonhos, lembrança e expectativa, estão mentindo,
e os problemas que eles pressentem certamente não devem estar de modo algum acontecendo. Contudo, lá estava Raf à sua frente, seus olhos virados para baixo em direção à enseada e à Estátua da Liberdade no centro, sua forma alta e dourada de fato refletindo em seus olhos. Tão romântico quanto o momento poderia ter sido, Evelyn sabia que nem todo homem que ia para a guerra voltava vivo, e ela amava tanto Raf, o desejava tanto, que as velhas superstições de sua infância sussurraram que Deus jamais a deixaria ficar com qualquer coisa que ela amasse tanto quanto amava Raf. Raf, começou, lentamente, sou uma enfermeira. Faço o que tenho que fazer. Não o que eu quero, o que tem que ser feito. Isto tem que ser feito, disse ele, mais em discussão consigo mesmo do que com ela. Eu sou apenas o único que enxerga isso. Ela então entendeu que Dani também devia ter se oposto a essa decisão. E o futuro do mundo depende todo de você? Ela se sentiu mal pela maneira com que isso soou, mas não retirou o que disse. Depende de mim mesmo ser quem eu sou, disse ele. Agora a raiva começou a subir acima de sua feição. Eu aprovei, disse ela amargamente. Eu deixei você passar. E agora você se voluntaria para o lugar mais perigoso para onde poderia ir. Você não é responsável por isso, Evelyn. Não mais do que você é responsável pelo fato de que a amo. Ele parou, Evelyn. Sempre pensei que você soubesse como me sinto em relação a você. Talvez eu tenha inventado isso, talvez tenha acontecido cedo demais para ser verdadeiro, talvez. Talvez. Tudo o que posso lhe dizer neste momento é o que é. E esta noite tenho que lhe dizer que eu a amo. Portanto, não posso lhe dizer o que a maioria dos outros pilotos está dizendo para suas namoradas esta noite, sobre fazer desta noite algo especial. Esta noite já é especial para mim, porque você está aqui e eu sei como me sinto em relação a você. Vou para longe, e independente do modo como você se sinta sobre isso ou sobre mim, não sei como mudar. Mas eu vou voltar. E quando eu voltar, teremos uma chance de saber se o que estou sentindo esta noite, o que espero que você sinta, é algo que terá durado. Algo que é verdadeiro. Quando ela olhou de volta para ele havia lágrimas em seus olhos, e nada mais além de amor. Os recrutas e as enfermeiras partilhavam beijos ardentes na calçada antes de entrarem no hotel pelas portas giratórias. Outros casais atravessavam diretamente pelo lobby e se dirigiam aos elevadores sem parar para quaisquer preliminares. Raf e Evelyn, aquecidos pela longa caminhada do clube de jazz, estavam parados ao lado das portas giratórias, nos braços um do outro, se beijando. O fato de que outros casais ao redor do hotel faziam a mesma coisa, que até mesmo estavam vestidos em uniformes idênticos, cada par parecendo uma cópia carbono do outro, não fez sequer por um momento com que Evelyn e Raf se sentissem menos singulares. Raf se afastou e olhou nos olhos dela, encontrando-se tentado a esquecer todas as suas decisões e apagar todas as aspirações sublimes do seu amor, tão tentado que ele teve que dizer a ela, esta já é a noite mais linda da minha vida, e eu não quero arruiná-la. Ela o beijou suavemente nos lábios e disse, você não poderia arruiná-la. Agora não. Mas se eu não voltar, não quero deixá-la com tristeza e arrependimento. Não sei se você pode escolher isso, Raf. Ela disse isso olhando para baixo em direção à calçada, manchada de chicletes velhos e bebidas derramadas e da fuligem de rua de décadas de Nova York. Então ela levantou o rosto para ele, e a luz da rua refletiu-se nos seus cabelos. E se eu tivesse apenas uma noite para viver, disse ela, eu iria querer passá-la com você. Não estou tentando ser nobre. Estou com medo. E a ideia de ter mais amor do que jamais tive e saber que posso nunca mais tê-lo outra vez, isso me amedronta mais do que qualquer outra coisa. Ela baixou sua cabeça contra o pescoço dele. Ele sussurrou, eu vou voltar. O que quer que aconteça, encontrarei uma maneira. Eles se beijaram outra vez. Suas mãos se tocaram por uma última vez, e então eles dois se forçaram a largar um do outro. Ela se dirigiu para as portas giratórias, sozinha. Quando estava na metade do caminho, ele parou a porta, e ela voltou-se para olhá-lo através do vidro. Raf formou com os lábios as palavras, eu amo você. Evelyn devolveu as palavras, todas com os lábios e sem voz, eu o amo. Ele soltou a porta, dando um passo atrás e se afastando dela, e ela empurrou o resto ao redor e entrou. Ela andou até o balcão de recepção e retirou a chave do quarto, então olhou para trás, através da ampla janela da frente e da rua mais além, onde ele estava parado esperando. Ele levantou a mão num último aceno, e foi embora.
Não foi até ele ter ido que ela percebeu que ainda segurava a rosa que ele lhe dera na estação de trem.